Nesse vídeo eu quero esclarecer o que é pessoa com deficiência, que muitas vezes vocês veem na sigla PCD. Então, como eu já disse, PCD significa pessoa com deficiência. Essa nomenclatura, ela é a mais recomendada para definir uma pessoa que possui deficiência. Antigamente, existiam outras nomenclaturas que você já deve ter ouvido, como pessoas especiais, pessoa com necessidades especiais, deficientes, inválidos e tantos outros nomes. Porém, hoje, a nomenclatura mais recomendada para se referir a uma pessoa com deficiência é exatamente essa, pessoa com deficiência. E quando você for utilizar uma sigla, não utilize mais PNE ou outra sigla, utilize PCD. Agora vamos ao ponto foco deste vídeo, que é informar o que é uma pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, de acordo com a lei, é a pessoa que possui uma limitação de longo prazo. E essa limitação de longo prazo, ela pode ser de natureza sensorial, física, intelectual ou mental. A lei que definiu esses 4 tipos de deficiência. Então, para ser enquadrado como uma pessoa com deficiência, a pessoa precisa ter essa limitação de longo prazo e a limitação tem que ser de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. Um outro ponto muito importante de se ressaltar é que a lei não definiu quanto tempo leva esse longo prazo. Pelo que ela fala, se a limitação for de curto prazo ou médio prazo, não será deficiência. Porém, ela não disse quanto tempo seria curto, médio e longo prazo. Então, assim, fica para o operador do direito entender o que seria esse longo prazo. E voltando ao assunto pessoa com deficiência, a lei diz que essa pessoa que tem essa limitação, você vai ver a limitação quando ela estiver diante das barreiras que a sociedade possui, que a sociedade impõe, barreiras e obstáculos. Diante dessas barreiras, essa pessoa terá uma desigualdade de condições e oportunidades. Então, esse é o conceito trazido pela lei. E agora eu quero te trazer exemplo do que é essa limitação em encontro com as barreiras e obstáculos existentes na sociedade, porque exemplificando facilita a compreensão. Então vamos lá. O que é uma barreira? Primeiro vamos imaginar uma pessoa com deficiência. E aqui no meu exemplo, no meu primeiro exemplo, eu vou trazer uma pessoa com limitação física. Vamos ver aquela pessoa que tem dificuldade de se locomover. Ela pode ser cadeirante, pode andar com muleta ou pode não ter necessidade de nenhum desses dois. Ela pode andar sem muleta ou sem cadeira de rodas, mas ela anda com dificuldade. Nós vivemos em um país em que as ruas, muitas vezes, na maioria, quase sempre possuem buracos, as calçadas são desniveladas. Muitas vezes não há a calçada, o passeio público, a pessoa tem que andar no cantinho, tomando cuidado para o carro não pegá-la. Há escadas, não há rampas em muitos lugares, tanto em lugares públicos quanto em lugares privados. E a pessoa que tem dificuldade de acessar por escadas, muitas vezes ela precisa de ajuda ou às vezes nem consegue entrar. Diante disso tudo, você vê que uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela não está em igualdade de condições com uma pessoa média, a pessoa que não tem essas dificuldades. Então, se aquela pessoa com deficiência, ela tem dificuldade de se locomover, ela não consegue muitas vezes sair de casa.
para sair de casa ela vai precisar de ajuda, ou até mesmo ela vai precisar que a levem, que a auxiliem a entrar nos locais. Com isso, ela tem uma desigualdade de condições com os demais. E essa desigualdade que vai enquadrá-la como pessoa com deficiência. E eu vou trazer um segundo exemplo para facilitar a compreensão. Vamos pensar numa pessoa com deficiência visual. A pessoa que não enxerga bem e devido a isso ela tem tantas dificuldades, entre elas a própria locomoção. Nós não temos sinalização adequada para que a pessoa com deficiência visual consiga ter autonomia e segurança para sair de casa sozinha. Nos locais não tem informações suficientes para que essa pessoa com deficiência visual ela consiga estar ali com total autonomia. Na maioria dos lugares nós não vemos as informações em braille e tantas outras coisas que são necessárias não são oportunizadas. Diante disso, nós percebemos que a pessoa com deficiência visual ela está em desigualdade diante dos demais. Se ela estuda, é difícil encontrarmos materiais adaptados. Se ela quer sair de casa, os locais não são adaptados para receber uma pessoa com deficiência visual. E isso tudo vai criando dificuldades. Assim percebemos que essa pessoa, ela tem limitação de longo prazo de natureza sensorial e que vai colocá-la em desigualdade de condições com as demais pessoas. E aqui eu poderia ficar citando vários e vários exemplos, mas citei apenas esses dois para que vocês compreendam o que são as limitações. Essas limitações devem ser medidas de acordo com o homem médio. E o que é o homem médio? É o padrão. É aquela pessoa que você vê e diz, ele está no meio da sociedade, é o mediano. Você vê a maioria das pessoas com limitação? Não. A maioria das pessoas não tem limitações. Então, elas conseguem viver em sociedade e serem incluídas. E a pessoa com deficiência, por ter limitações, ela acaba sendo excluída, porque a sociedade não está pronta para recepcioná-la. Ela não está pronta para recebê-la e oferecer igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E essa igualdade de oportunidade nós vemos quando a desigualdade de oportunidade pode ser vista quando vemos as barreiras e os obstáculos que a sociedade tem. Nós vemos as barreiras nos transportes, nós vemos as barreiras urbanísticas, como eu já citei no exemplo, da falta de acessibilidade nas calçadas, nos locais de locomoção, na comunicação em si, e aí nós vamos vendo várias barreiras que acabam trazendo a desigualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência. Para fazer o enquadramento, eu tenho um vídeo que eu vou deixar até aqui para vocês saberem como fazer um enquadramento da pessoa com deficiência. E vou solicitar que vocês curtam o canal e assistam nossos vídeos.